Bom dia a todas as pessoas presentes. Enorme gosto de estar aqui. Começo por agradecer de uma forma muito especial meu querido amigo, presidente Durval Ângelo, querendo que com isso todas as autoridades se sintam cumprimentadas. Não vou fazer como a ministra Margarete. Eu tenho por delegado o que ela já fez de fazer a nominata de todas as autoridades, para que não precise da repetição e eu não me esqueça de ninguém, mas quero que cada uma das pessoas aqui presentes se sinta individual, pessoalmente, cumprimentados para mim. Para mim é um gosto enorme estar aqui. Primeiro porque, acabo de dizer para o prefeito de Belo Horizonte, está bem, muito melhor quando eu estou na minha casa, no meu lar. Cheguei em BH, como eu já disse, eu só gosto de Paris porque existe BH, porque senão eu não sei se eu gostava tanto. Mas quando eu chego aqui, eu sei que eu estou em casa. Também agradecer a presença de uma forma especial da ministra Margarete, que faz um trabalho tão especial nesse campo da cultura, dizer do gosto de todos nós brasileiros, ministra, e lembrar, neste início, que a ideia de um Ministério da Cultura e depois a própria criação do Ministério da Cultura nasceu em Minas. Foi José Aparecido de Almeida, e é preciso que a gente não esqueça quem pensou o Ministério da Cultura, que sempre foi, desde o início do Estado brasileiro, o Ministério da Educação e Cultura. E ele dizia, é preciso que as coisas sejam postas nos seus devidos termos. A cultura que se produz no Brasil é levada em parte pela educação, mas é maior, ela sozinha se faz independente de qualquer educação formal. E por isso ele pensou e levou ao presidente eleito, Tancredo Neves, que assumiu o compromisso de fazer, e não tendo tomado posse, o presidente Sarney assumiu o compromisso que tinha sido feito pelo presidente Sarney. Então, o Ministério da Cultura nasce por uma ideia que foi gerada em Minas, até porque Minas é um museu de cultura a céu aberto, produzindo permanentemente. Basta ver que a ministra tem toda a razão, tenho que ter cuidado enorme com as palavras como juíza, mas eu sou incapaz de entender por que alguém quer conhecer alguma cidade nos Estados Unidos antes de conhecer Mariana e Ouro Preto. Eu não sou capaz de entender. Tenho nada contra quem tem dinheiro e que quer ir conhecer vitrine. Eu não preciso de vitrine, porque eu tenho o céu de Minas Gerais, eu tenho o norte de Minas Gerais, eu não preciso conhecer. Eu gosto de conhecer, diferente. Então, eu acho que é preciso que a gente pense sempre que a alma de um povo canta na sua cultura. Eu posso saber, eu posso ler e leio, por dever de ofício, e também pelo meu gosto, e já li mais de 100 constituições que existem no mundo e que dão a estrutura dos estados. Nós temos quase 200 estados soberanos hoje no mundo. Todos os estados têm uma Constituição. Grandíssima maioria escrita, são raríssimos os que não têm uma Constituição escrita. Ali eu consigo ler o que é aquele estado. Mas se um de nós viaja para um estado, conhece quando conversa com o povo, quando sabe o que se produz, quando vê qual é o artesanato que produz, qual é a cultura produzida. Em qualquer lugar do mundo, e há poucos dias representei o Brasil num evento na Suécia, e no meio de uma praça estava tocando Djavan. E eu tenho tanto cuidado para não ficar vaidosa de nada, eu fico vaidosa de ser brasileira nessa hora e saio cantarolando junto. Eu acho a melhor coisa do mundo quando eu chego em algum lugar fora do Brasil e tico-tico no fubá está lá, em tudo quanto é metrô. Nós somos muito maior como matriz, e dizia ao presidente Durval, o Brasil não está acostumado a ser matriz, até porque não é, em termos, por exemplo, de democracia, lamentavelmente. Nossos percalços históricos são muitos. É preciso que a gente lute todo dia pela democracia. Mas somos matriz em termos de cultura produzida. Em qualquer lugar do mundo, a nossa música é ouvida, cantarolada, aplaudida, no Japão, na Suécia ou na África. Não foi por acaso que aqui, onde nasceu a ideia e a proposta que se tornou prática da criação de um Ministério da Cultura, pelo mesmo José Aparecido, que é preciso que se faça justiça a quem teve a primeira ideia.
pela mesma pessoa, se concebeu a ideia de que nós não somos europeus, embora convivamos e com todo gosto pela cultura europeia, que marca o processo civilizatório mundial. Mas nós somos ligados à África, e foi ele que concebeu, então, a CPLP. Os povos de língua lusófona precisamos de estar unidos. A união dos povos pelas culturas é que faz com que a pluralidade, com que a diversidade, com que todas as pessoas humanas com as suas identidades possam se manifestar e criar, portanto, o processo civilizatório no sentido de que todos têm direitos à humanidade e à dignidade própria de cada um. Por isso, quando a gente fala em direitos culturais, e hoje o direito já concebe um direito cultural como um ramo específico com autonomia e princípios próprios, exatamente porque se sabe que a cultura cresceu e mostrou que a sociedade precisa de estar democraticamente amadurecida e com a possibilidade de cada um cumprir a finalidade para que a gente venha. Quer dizer, o Estado tem objetivos específicos, a sociedade tem um objetivo específico. A gente vive junto, para cada um ter mais condições de livremente exercer os seus direitos e, sendo mais livre, cumprir a sua vocação, o seu talento e ter alguma oportunidade de se fazer feliz. Porque nós estamos aqui com o destino de sermos felizes. Como diria Caetano Veloso, gente é para ser feliz. Para infelicitar, o outro pode te fazer. Para fazer feliz, só você mesmo é que pode se fazer, junto com os outros. Então, para isso se produz cultura, que é a mão do homem, a ideia do homem, a vocação do ser humano, criando algo e modificando no sentido de ampliar este ambiente, neste sentido de ter mais possibilidades. Se não der para ser feliz, pelo menos, como dizia Riobaldo, pela palavra do Rosa, felicidade é só umas horinhas de descuido. Pois é, a cultura cria essas horinhas de descuido para a gente ter algumas alegrias. É isso que a cultura faz, é isso que a cultura promove. Então, tornou-se um tema do direito, tornou-se um tema garantidor da democracia, haver o respeito à diversidade, a possibilidade não apenas da produção cultural, mas do acesso à cultura, da divulgação à cultura, para que cada um livremente possa isso, fazer o que quiser na vida e, com isso, ajudar também o bem do outro. Então, eu queria fazer as minhas observações sobre o direito constitucional fundamental à cultura, rapidamente, em 2 itens. O primeiro, sobre democracia e cultura. A gente fala na democratização da cultura, fala na democracia da cultura, fala qual é o conteúdo específico disso e por que nós estamos aqui reunidos e por que a Constituição articula especificamente nos artigos 215 e 216 os direitos à cultura, os deveres do Estado e os direitos fundamentais à cultura. E, principalmente, este é um tema que nós precisamos de estar atentos, talvez de uma forma muito especial neste momento, pela mudança que nós temos de alguns itens essenciais do direito à cultura, por exemplo, os direitos autorais. Neste tempo em que um dos 3 temas mais urgentes da humanidade, e todos os tribunais constitucionais tratam disso, a crise gravíssima da própria existência no planeta pelas questões ambientais e climáticas, a questão das novas tecnologias mudando a nossa forma de convivência e todos os direitos afetados por isso, e o terceiro, que é a questão das novas formas de práticas criminosas que podem comprometer também formas de convivência. Todos os países no mundo hoje e todos os tribunais constitucionais no mundo hoje têm estes 3 temas como preocupações fundamentais. No nosso caso, esses itens todos colocam em xeque, ou pelo menos colocam como preocupação específica, não em xeque, mas como uma ocupação de todos nós, servidores públicos, e todos nós, agentes de cultura, principalmente, a questão dos riscos que esses 3 itens podem colocar para as democracias, que, neste momento, precisa de ser vista com muito cuidado, colocado no colo, defendido por nós, para ter um fortalecimento que, de nenhuma forma, possa ser suscetível ou ficar vulnerável a aventuras
antidemocráticas. Então, eu queria falar da democracia e cultura exatamente para situar por que o direito cuida disso, por que o direito constitucional cuida disso. A Constituição brasileira, como se sabe, e a ministra Margarete Menezes fez menção aos 40 anos da redemocratização no Brasil, e lembram-se todos, muito mais os mineiros, que a caminhada do Tancredo, quando sai do Palácio da Liberdade para a busca ou a candidatura ainda no colégio eleitoral, foi exatamente no sentido de que nós precisávamos, ele usou um mote que já tinha sido usado antes, 2 anos antes, na Argentina, pelo Alfonsín, Nova República, e aqui se repetiu, nós queremos uma nova república, nós não queremos outro país para viver, nós queremos outro Brasil que a gente seja capaz de construir para viver muito melhor democraticamente, foi isso. Neste quadro, a cultura brasileira era inteiramente, e dizem, não era livre. Eu dizia que, ou eu diria que, não é bem que não se quer a cultura nos regimes antidemocráticos, é que se quer domesticar, domar a cultura, se quer catequizar a cultura, se quer uma cultura que seja coerente com aquilo que o eventual dono do poder se arvore sem liberdades. No dia 10 de dezembro do ano passado, eu reuni no Tribunal Superior Eleitoral 1000 mulheres. Falam-se em direitos humanos e o Brasil continua desconhecendo que nós, mulheres, temos direitos iguais na prática. Na teoria, não. Na teoria, todo mundo é a favor da igualdade, desde que ninguém vá bulir com os cargos entregues aos senhores homens. De preferências para alguns. Não é o meu caso, que eu gosto bem da diversidade. Mas, por isso mesmo, eu fiz um encontro dos direitos das humanas. E o tema era esse. As humanas se encontram e têm direitos. 1000 mulheres se encontraram no espaço físico do Tribunal Superior Eleitoral. E bordadeiras do Brasil inteiro apresentaram os seus bordados, desde as nossas queridíssimas bordadeiras do Velho Chico, até do Santa Catarina, até do Amazonas. E elas bordaram a Declaração dos Direitos Fundamentais. Entre as maravilhas dos bordados, claro que elas interpretaram a Declaração dos Direitos como elas viam, tinha coisas que eu não vi em nenhum livro de ciência política. Por exemplo, ditadura, o governo pelo povo, sem o povo. É uma descrição perfeita. Dizem que fazem uma cultura para o povo. Regimes totalitários, não apenas autoritários, financiaram o cinema. Portanto, não acabaram com o cinema, mas financiaram o filme que era projetado, produzido, segundo a conveniência e a tônica dada por quem estava no poder para preservar o poder. O teatro não era fechado, mas era inteiramente domesticado, voltado para aquilo que era o que se queria que fosse dito. O que fosse contra era fechado. Isso significa que a cultura livre é que produz e promove a democracia verdadeira, forte, fecunda. A ideia, portanto, de uma cultura que nós queremos democrática é porque nós precisamos da liberdade para que eu tenha a diversidade e a garantia de que todas as pessoas podem ter a sua produção cultural, artística, intelectual, científica. Nós vimos no Brasil há muito pouco tempo até a ciência ser negada, a ciência de evidência ser negada. E o preço foi a morte verdadeira, fática das pessoas. Então, é preciso que a gente faça essa distinção para que não se imagine que não é que não tenha cultura. Não tem a cultura democrática que é a que nós queremos e que o Ministério da Cultura produz, e, principalmente, que todos os senhores produzem. Por isso, quando veio a Constituição de 1988, articulou-se especificamente o direito à cultura. Já se tinha o direito à informação no artigo 5º, que é o artigo da Constituição que lista direitos fundamentais, que não são os únicos, mas são ali expressamente postos.
mas para além, os direitos autorais, mas, para além disso, o Constituinte especificou o direito à cultura. Em 2002, portanto, depois da nossa Constituição, a Unesco, órgão da ONU dirigido exatamente à cultura, estabeleceu a Declaração dos Direitos Universais da Cultura e começa por afirmar que a cultura é patrimônio da humanidade, de todos os seres humanos. E aí nós vamos ver que, com esta democracia na sociedade e da sociedade que nós temos a produção cultural, assegurando que cada um é livre para criar, para produzir, para divulgar, para ter acesso à divulgação, para ter a sua história lembrada, repensada, refeita e, principalmente, adotando-se novos caminhos. Essa Declaração dos Direitos Humanos faz com que se demonstre que o processo civilizatório é feito pela cultura. Eu lembraria que, no Milton Nascimento, ao dizer que sou o mundo, sou Minas Gerais, traduz exatamente isso. Nós somos o que nós produzimos, e o que se produz para nós é o mundo que nós vivemos, no qual nós vivemos. E isso precisa de ser expandido, divulgado e, principalmente, acessível a todas as pessoas. Portanto, o direito à cultura, como está posta na Constituição brasileira, é o direito que assegura, primeiro, a liberdade de expressão. A expressão, que é manifestação da liberdade, o prefeito de Belo Horizonte acaba de lembrar isso, traduz-se, portanto, espaço de criação. Cada um pode afirmar-se como um ser que, com a tolerância, colaboração e respeito aos direitos dos demais, pode fazer com que a sua expressão seja livremente posta, exposta e possa ser dialogada e cooperar para uma cooperação com os outros. O direito à criação cultural, que é isso que se promove, que é dever do Estado. E aí não é dever de um governo. A Constituição brasileira, no artigo 5º, no artigo 3º, estabelece os objetivos da República Federativa do Brasil. Este é um dispositivo importantíssimo para que a gente saiba a quantas cada uma de nós cidadãs, cada um de nós cidadãos tem direito de fazer valer perante o Estado brasileiro quando não for devidamente cumprido. O direito a participar da construção, é o verbo que o Constituinte brasileiro utilizou, são objetivos da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária. O verbo é construir porque nós não tínhamos e não temos ainda uma sociedade livre, nem uma sociedade justa, uma sociedade na qual nós vemos centenas hoje de pessoas ao desabrigo em ruas, e vemos pessoas que querem colocar tocos de cimento para que a pessoa não possa nem se deitar numa rua, não é uma sociedade justa. Não é possível, não é admissível. Uma sociedade que vê crianças soltas nas ruas, sendo alvo de drogas, de todo tipo de assédio sexual, moral, e que vê isso acontecer e não adota providência, a sociedade não é justa. Nós todos somos metade vítimas, metade culpados, ou pelo menos responsáveis. É preciso que a gente mude. Esta mudança, que é um objetivo da República, é um objetivo de todos nós, repúblicos. Mulheres e homens que se comprometem por construir esta sociedade, por reconstruir esta sociedade. Isto se faz por uma cultura democrática. Quer dizer, a pessoa autoritária que acha que ele garante que o outro tem que ser democrata e respeitá-lo, mas que ele não respeita, e não respeita sequer aquele que está caído na rua, realmente não produz um Estado democrático, e isso é perigoso. Nós precisamos saber o que nós estamos fazendo para nós e o que vamos deixar para quem vier depois de nós. Pelo menos o legado de que nós lutamos para garantir que esse objetivo de construir uma sociedade justa fosse cumprido. E a Constituição ainda estabelece o princípio da solidariedade. Este princípio da solidariedade tem tudo a ver, portanto, com cultura. Nós produzimos, vemos, aceitamos, nos encantamos, nos entristecemos
com as obras culturais, porque elas são, ora denúncias, ora encantamentos, ora as possibilidades de nós acreditarmos no ser humano. Eu acho que a confiança de uma sociedade é construída a partir da cultura que ela produz, propaga e dá acesso a todo mundo igual. Pode não ser a beleza, eu posso não ver beleza numa determinada obra, mas ela foi produzida com o objetivo e há quem veja ali ou uma beleza, ou uma feiura que eu preciso de sentir para saber o que o outro é capaz também de sentir, que é preciso que seja mudado. Neste sentido, também, a criação cultural há de ser, afirma a Constituição, promovida, incentivada e garantida na sua liberdade. O Estado não produz cultura. Quem produz cultura são os senhores. São os artistas que são, eu digo, abençoados. São capazes de fazer com que a sociedade veja na frente, são capazes de antecipar, são capazes de mostrar, são capazes de nos fazer enternecer ou entristecer, mas sempre no sentido melhor do que é produzido. Quer dizer, eu não vou citar até um dos cantores de hoje, mas eu diria, não é possível ouvir Trenzinho Caipira de Vila Lobos e não sentir nada, só se a sensibilidade já tiver ido embora. Não é possível. Não é possível alguém escutar uma poesia de Castro Alves e não sentir alguma coisa. É essa capacidade de nos deixar sempre sensíveis à humanidade que a cultura faz e que os senhores produzem, fazem a gestão, promovem e dão acesso a todo mundo. E é direito de todo mundo ter acesso à cultura. E isso está expressamente posto no artigo 215 da Constituição brasileira. A difusão da cultura é garantida constitucionalmente, porque nós tivemos, nos processos ditatoriais brasileiros, nos períodos ditatoriais, cultura produzida. E, de novo, vou dar o exemplo de Minas só porque eu estou em Minas. Não é que eu sou barrista, eu sou. Mas eu sou porque também eu sou mineira, o que eu posso fazer? Não é possível ser mineira e não gostar. Porém, não sou como de Diamantina, porque eu tive um sócio de escritório, quando eu era advogada, que dizia assim, não, a gente não é intolerante, a gente até aceita. Senta até em mesa com gente que não é de Diamantina. Que é isso? Não que a gente não goste. Enfim, eu mais ou menos isso de nós mineiros, mas somos tranquilos nisso. Nos períodos ditatoriais, e eu estou dizendo das ditaduras, dos autoritarismos, antes de termos Estado brasileiro, nós tivemos o impedimento a que os conjurados mineiros, os chamados inconfidentes, fossem divulgados. Aleijadinho não tomou conhecimento. Fez o que quis. Mestre Ataíde não tomou conhecimento do que precisava de fazer, fez o que quis. Então, a cultura tem jeitos de produzir, o artista produz, ele sai fora, mas é preciso que seja mais do que produzido, é preciso que se difunda aquilo que foi feito, para que, então, a arte possa cumprir realmente o seu papel de aperfeiçoar o ser humano, de dar espaços de melhoria para o ser humano. A Constituição garante, como dever do Estado, como obrigação do Estado, e não é discricionário, portanto, a proteção das manifestações culturais, de todas. Até porque é assim que se amplia e se divulga o que não foi antes aproveitado nas iguais condições, e é aqui que nós temos o que os constitucionalistas chamam de igualação das produções culturais e acesso pleno às produções culturais. Nós temos ainda no Brasil, nós temos muito no Brasil, municípios, falo isso porque eu sou dos Gerais, que não tem uma biblioteca, ainda que pequena. E eu falo, o meu sonho hoje, pessoal, é de eu ainda conseguir ajudar, ver, colaborar, que em cada município, pelo menos dos Gerais, nós tenhamos uma portinha com uma plaquinha, biblioteca, ainda que tenha 30 livros. Eu quero ver isso acontecer.
porque o livro é o melhor amigo mesmo para que a gente possa abrir a porta de uma possibilidade que a gente nem sabe muitas vezes que tem. E, por isso mesmo, isto é dever do Estado. Os pontos de cultura precisam, a ministra Margarete disse que está trabalhando nisso, e é preciso que haja um empenho do Estado, porque é dever, mas da sociedade. A Constituição brasileira fala na liberdade de expressão, mas fala também no mecenato cultural. A sociedade tem que saber que, quando ela investe na cultura, quando ela propicia a cultura, isto não é sem consequência, que isto terá um valor enorme no processo de civilização do que nós estamos construindo como sociedade democrática. Por isso é que a Constituição brasileira não deixa isto passar em branco. E ainda o dever de formação, resguardo e proteção dos bens da cultura. Nós vemos ainda hoje, e recebi a semana passada, o pessoal do IFAM, dizendo das dificuldades que tem, às vezes, até mesmo, e aqui estou vendo representantes do Ministério Público, até conosco do Judiciário e do Ministério Público, que se demora a tomar uma decisão, ou se cria problemas sem saber qual é a solução, porque hoje não basta dizer não, o direito de binário está passando cada vez mais a ser espaços de solução de controvérsias. E, para isso, é preciso, então, que a gente tenha essa possibilidade de apenas não impedir que uma obra seja feita, mas que garantir que ela possa ser feita de outro jeito, se aquele caminho utilizado não for o melhor ou não for aquele que a legislação propicia. Isto para dizer, portanto, que a proteção dos bens culturais, e nós em Minas temos igrejas que ainda não têm o atendimento devido, igrejas de todas as matrizes, nós temos obras de arte nas praças que são dilapidadas e que não vão ser reconstruídas facilmente, não vão necessariamente poder ser restauradas. Esta promoção e proteção é dever do Estado. E aqui eu estou dizendo do Estado Nacional. União, Estados, com a cooperação também dos municípios. Daí a presença imprescindível dos gestores da cultura. São os senhores que promovem. E uma vez eu dizia, num dos encontros dos gestores, não precisam de ter medo, nem ficar achando que o promotor disse que vai fazer, deixa fazer. O que nós precisamos é de fazer de acordo com a lei e saber que nós somos responsáveis e garantimos, sem nenhum temor de achar que, se parar e depois que desabar um teatro, que aquilo vai ser reconstruído, que aquilo vai ser refeito. O gestor da cultura faz isso e propicia, e nós da sociedade, que não temos o talento que os senhores têm, agradecemos pelo que os senhores fazem, porque depois de destruído, é muito difícil refazer e recontar a história de um povo. A diversidade cultural é que garante a democratização da cultura, que a Constituição estabelece como objetivo maior de toda a proteção que ela dá, para que nós tenhamos a igualação democrática na cultura e da cultura para todos os brasileiros. Eu vou terminar citando da importância que é de a gente dar acesso à cultura e como a gente ainda está longe de conseguir que cada brasileirinho possa ter pleno acesso à cultura. Em 2020, um pouco antes da pandemia, em mês de janeiro, eu tinha resolvido que eu estudei num grupo escolar, como se sabe, no norte de Minas, e que eu ainda tinha mimeógrafo naquele grupo, naquela altura. Claro que a maioria são jovenzinhos, que cheirava álcool 3 dias, o papel que você usava. O álcool não exalava de jeito nenhum. Eu falo do mimeógrafo porque eu, uma mulher quase centenária, como os senhores veem, realmente, era antes do mimeógrafo até. Como dizia meu sobrinho, que eu canso de contar, que ele falei outro dia assim, pode fazer isso não, Chico. Eu, quando eu era novinha, não fazia. Ele falou, você foi novinha? Inacreditável. Pois é, eu fui. E era o tempo do mimeógrafo. Então, eu resolvi que aqueles meninos que recebiam poesias por cópias em mimeógrafo, que eu ia conseguir juntar um dinheirinho para levar livros para a minha escola. E mandei alguns livros
eu dizia, num projeto que era plantar letras, colher poesias. Depois eu só fiz a primeira etapa, que era plantar sementes, colher frutos, plantar palavras, colher poesias. Depois eu queria plantar direitos, ensinar direitos para que eles lutassem pelos seus direitos e colher justiça. Enfim, veio a pandemia, nós ficamos só, tive que distribuir os livros, enviando por correio, enfim. Um dia a diretora do grupo me ligou. Disse, olha, não estava tendo aulas presenciais, mas nós distribuímos os livros, e o Francisco veio aqui, ele queria muito falar com você. Ele leu o livro e o menininho chega no telefone, com a intimidade que meus amigos têm comigo, dizendo, Carmen, queria te falar porque eu descobri uma palavra que eu acho que você vai gostar também de descobrir. Era uma poesia da Cecília Meirelles, que ele tinha, o livro que ele tinha recebido era da Cecília Meirelles. E ele disse, eu falei para minha mãe, e a mãe dele não sabe ler, e a minha mãe também achou, e vai ser a palavra da nossa vida. E eu achava que você ia gostar de saber também dessa palavra. Diga, Francisco. Nós descobrimos que existe